Bom dia a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema, Jesus. João, o evangelista, no primeiro capítulo do seu evangelho, referindo-se a Jesus como verbo que se fez carne, diz o seguinte: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que se fez sem ele. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Percebemos que João, que tinha uma interação maior com Jesus, já o situa nessa citação como co-criador do planeta Terra. Compreenderíamos melhor essa citação através da obra editada muitos anos depois, O Céu e o Inferno, em 1865, quando lá na primeira parte, no capítulo 3, item 12, Kardec afirmava que os espíritos puros eram os messias capazes de, como mensageiros de Deus, empreender grandes tarefas como a formação de mundos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, eles nos afirmam que Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo. Alguns anos mais tarde, consolidando esse entendimento acerca de Jesus, na obra Caminho da Luz, Emmanuel Espírito, sob psicografia de Chico Xavier, nos fala sobre uma comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, a cujos componentes da mais alta elevação cabia o empreendimento de grandes missões, tais quais acompanhar, supervisionar coletividades planetárias. E essa comunidade se reuniria mais uma vez, há cerca de 5 bilhões de anos, como se conjectura ser a idade da Terra, para decidir qual daqueles espíritos sublimes haveria de acompanhar a formação desse planeta desde os seus primórdios, desde quando era uma bola de fogo a se desprender da grande nebulosa solar, para então submeter-se à sua órbita. E então ficou a cargo de Jesus essa tarefa de grande monta, reservada, repito, apenas a espíritos de grande elevação. Vejam bem que desde o momento em que a Terra iniciava a sua formação, até os dias presentes, Jesus nos acompanha. Nós somos responsabilidade exclusiva de Jesus. Por isso costumamos dizer que Ele é o governador espiritual deste planeta. E foi então de posse dessa autoridade moral e intelectual que Ele, antes de ter estado entre nós, é bom que se diga, organizou todos os movimentos de revelação das leis de Deus, notadamente a primeira grande revelação, nos enviando Moisés. Ao analisarmos o Velho Testamento, percebemos claramente que aqueles enviados por Jesus guardavam em si a marca do Cristo, e isso nós podemos perceber através de uma sucessão de profecias acerca da vida do Messias, seja em Moisés, em Miqueias, em Jeremias, Zacarias, Isaías. Antes, porém, Ele envia os grandes precursores, os grandes sacerdotes, os grandes iniciados, filósofos, para nos dar lampejos da grande verdade que Ele viria a trazer, para adubar o terreno para a mensagem que Ele viria a trazer. Foi assim que na Grécia nasce, em torno do ano 459, Sócrates, o grande filósofo, que foi seguido pelo seu discípulo Platão, nascido em torno do ano 430. A filosofia socrática e platônica é tão à frente do seu tempo que mereceu páginas introdutórias na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua consonância com os ensinamentos dos Espíritos. Vejam bem, na Pérsia, atual Irã, nascia Zoroastro ou Zaratustra, que pregou a reencarnação, entre outros ensinamentos preciosos.
Na fronteira do Nepal com a Índia, no século VI antes dele, Cristo, nasce Siddhartha Gautama, que depois recebeu a transcendentalização dos ensinamentos superiores, passando a se chamar Buda, que quer dizer o desperto, o iluminado, e nos ensinando, sem dúvida alguma, a lei de causa e efeito, a reencarnação. E Jesus, então, estava prestes a vir. Um anjo, que quer dizer simplesmente mensageiro do Senhor, se desloca da espiritualidade e vai até uma região na Galiléia, um pequeno vilarejo, paupérrimo vilarejo de nome Nazaré, em busca de uma jovem de beleza incomum chamada Maria, para, materializando-se, dizer diante dela: darás à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus, que será chamado Filho do Altíssimo. E naquele mesmo instante, ele lhe transmite uma boa notícia de que Isabel, pelo avançar da idade, totalmente desenganada da possibilidade de ser mãe, estava grávida. E então, Maria, exultante por essas duas notícias, resolve visitar a sua prima Isabel, dirigindo-se até a longínqua região montanhosa de Judá, onde ela residia, 150 quilômetros de distância, aproximadamente a distância de Vitória Colatina. Só que naquela época era uma jornada terrível, de cerca de 7, 8 dias e perigosa. Então ela se aproxima de Isabel no final da viagem. Isabel olha para ela, recebe a sua saudação e, sem saber absolutamente a notícia que ela iria trazer, diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me provém isso que vem a visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois tão logo soou aos meus ouvidos a voz de tua saudação, a criancinha dentro de mim saltou de alegria. Aquela criancinha no ventre de Isabel, que havia descoberto pelo Espírito Santo, ou seja, pela mediunidade, acerca da notícia que Maria vinha trazer de que seria a mãe do Senhor, porque ela não sabia absolutamente isso, iria se chamar João Batista, que nasceria 6 meses antes de Jesus para ser o seu último e grande precursor. E João Batista inicia a sua missão, e pelo seu verbo emocionado e seguro, pela sua disciplina, pela sua conduta, julgavam que ele fosse o Messias. Mas ele diz: após mim, vem alguém muito mais poderoso que eu, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desatar. E Jesus era esperado com grande expectativa. O povo, a massa de uma maneira geral, dizia que Jesus seria o filho de Davi. Só que Davi foi um dos líderes religiosos mais sanguinários da história da humanidade. Crudelíssimo nas suas atitudes, nas suas ações. Então eles julgavam que Jesus viesse nos moldes dos grandes conquistadores do Velho Testamento, para levantar a espada e assim libertar o povo judeu. A elite religiosa, por sua vez, julgava que Jesus viesse descendo as nuvens, acompanhado por uma legião de anjos, para, humilhando todos os povos da terra, conceder a supremacia ao povo judeu. Então, de certa forma, ele foi decepcionante para aqueles que assim esperavam. Como ele nasceu numa manjedoura, onde manjavam, comiam os porcos. Por quê? Para nos dar a lição máxima da humildade. Aos 12 anos, Jesus, que era o que hoje nós chamaríamos de um superdotado intelectualmente, um gênio, discutia a Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, com os doutores da lei, com total conhecimento de causa. Dos 13 aos 30 anos não se sabe onde Jesus esteve, aliás, sabe-se, mas muito se conjecturou de que ele poderia ter estado no Tibete, na Índia,
entre os essênios aprendendo algo. Descobriram, então, nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, os manuscritos, e não havia nenhuma citação acerca de Jesus. Ele esteve entre os seus, só que não surgiu para o mundo entre os 13 e os 30 anos. Lucas nos diz: e crescia o menino Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e os homens. Aos 30 anos, sim, Jesus inicia a sua missão. E atônitos todos diziam: de onde lhe vêm tais conhecimentos? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Nada foi dado graciosamente a Jesus. A sabedoria de Jesus foi conquistada através das sucessivas reencarnações que ele viveu. Não as viveu nesse planeta, mas em outros orbes. O que lhe permitiu, ao aqui chegar, dominar todo o conhecimento que o mundo poderia lhe oferecer. Jesus era dono de uma didática impressionante, que lhe permitia ensinar em diversos graus de entendimento. Isso nós percebemos quando ele se utilizava de imagens do meio ambiente, ligadas à cultura daquele povo, um povo dedicado ao pastoreio de ovelhas, à agricultura, as passagens da semente, do semeador, do grão de mostarda, da ovelha perdida, da figueira estéril, do joio e do trigo, para facilitar entendimentos. Mas, na maioria das vezes, Jesus, pretendendo manter ocultos os seus ensinamentos, utilizava-se das famosas parábolas. Quando, por exemplo, ele ensina a parábola do semeador, todos saem sem entender muito, e os apóstolos então perguntam: mestre, por que falais a eles por parábolas? E Jesus explica: a eles eu falo por parábolas, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não. E explicava separadamente aos discípulos e apóstolos, alguns deles, a parábola. Mas mesmo aos discípulos e apóstolos, ele não disse tudo, não ensinou tudo, justificando: muito ainda tenho a vos dizer, mas vós não o suportaríeis. Percebendo terminada a sua missão, Jesus deixa-se aprisionar no jardim do Getsêmani, em meio ao Monte das Oliveiras, deixando a cargo dos seus discípulos e apóstolos escreverem a sua história. Como nada deixou por escrito, a princípio os ensinamentos de Jesus foram transmitidos pela tradição verbal, ensinamentos ágrafos, não escritos, porque só surgiriam escritos entre 60 e 110 anos depois, a princípio em papiro, extraído dos juncos que nasceu abundantemente às margens do rio Nilo e no lago Rolê, na Fenícia também. Depois em pergaminho, a partir do século III, obtido através do couro de cabras e ovelhas. Mesmo com tantos equívocos resultantes das dificuldades de tradução, os evangelhos canonizados, reconhecidos como inspirados, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos apresentam um Jesus fabuloso, fascinante, capaz de, durante 3 anos, promover 31 chamados milagres à época, que hoje são fenômenos perfeitamente compreensíveis e explicáveis pela doutrina espírita. Mas perguntamos: teria Jesus agido como médium naquela época, nas suas ações? Kardec, na obra Gênesis, nos diz que, em decorrência da condição superior de Jesus, ele não era médium, na acepção dessa palavra, porque não era assistido, era ele quem assistia. Pergunta Kardec, desafiando: que espírito ousaria insuflar-lhe os pensamentos? Se era médium, conclui Kardec, era médium de Deus. Porque, através dele, a vontade e o poder divino se escoava de maneira absolutamente cristalina. É André Luiz, às páginas da obra Mecanismos da Mediunidade, sob psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira,
que nos faz recordar daqueles momentos impressionantes em que Jesus, comandando os recursos energéticos a seu dispor, os direcionava para a cura, fazendo com que os cegos voltassem a ver, os surdos voltassem a ouvir, os tetraplégicos tivessem restituídos os movimentos das pernas e dos braços. E no que pesasse o seu poder anímico, jamais, em nenhum momento do Evangelho, os senhores lerão: eu te curei. Não. Nem mesmo Deus te curou, mas tua fé te curou. Há mais de 2000 anos ele estabelecia um enunciado científico. Hoje a ciência prova. A fé movimenta as nossas células de defesa, os nossos anticorpos. A fé cura. Nos recordamos de Jesus direcionando as suas energias impressionantes para o corpo de Lázaro, que não estava morto, porque Deus não permitiria que Jesus derrogasse as leis da natureza. Passava por um transe cataléptico agudo, provavelmente. E então, Jesus diz: vem para fora, Lázaro, e ele desperta do seu transe cataléptico. Assim foi com o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Ela não está morta, disse Jesus para os presentes, mas dormia um sono cataléptico. Hoje esses casos são estudados largamente sob o nome de experiência de quase morte. O que dizer daqueles momentos em que Jesus se encontrava num barco em alto mar? Ele adormecido e os discípulos pescando, quando de repente eles percebem que uma grande tempestade se aproxima, a ponto em que as ondas já passavam por cima do barco, e desesperados acordam Jesus dizendo: mestre, acuda-nos, porque vamos sucumbir, vamos morrer. Ele desperta. Só um espírito puro para dormir durante uma tempestade marítima. Desperta, repreende os apóstolos dizendo: homens de pouca fé. E diz ao vento: cala-te. Tempestade emudece e se fez a bonança. Impressionados, eles diziam: quem é esse homem que até os ventos e os mares lhe obedecem? A doutrina explica. Como espírito puro, ele tinha às suas ordens os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, aos quais ordenou que afastassem dali as nuvens, cessando a tempestade. É o que nos diz a questão 536 do Livro dos Espíritos. Nos recordamos de Jesus dominando os recursos da gravidade, levitando por sobre as águas, transubstanciando a matéria, transformando a distância água em vinho, multiplicando pães e peixes para alimentar 5.000 homens e mulheres, transfigurando-se numa brancura resplandecente quando subiu ao monte para orar. E algo de mais impressionante ele fez quando, totalmente acotovelado e pressionado por pessoas que o ouviam embriagadas falar sobre Deus, percebe a aproximação de alguns representantes do Sinédrio, e ele diz: ainda não é chegada a minha hora. E segundo André Luiz, ele se desmaterializa de chofre de repente. E mais uma vez eles dizem, até apavorados: que homem fará maiores sinais do que os que esse homem faz? No processo inverso, depois da crucificação, Jesus se mostraria materializado diversas vezes durante 40 dias, para nos dar a certeza da imortalidade da alma e a comunicabilidade com os espíritos. Mas é verdade que todos esses fenômenos são interessantes, mas a principal finalidade da vinda de Jesus até nós foi de transformar uma sociedade corrupta, uma sociedade corrompida, mas ele o fez de maneira muito sutil, psicologicamente correto, dizendo: não penseis que eu vim destruir a lei, mas dar-lhe plenitude ou cumprimento. É verdade, ele veio dar plenitude e cumprimento à lei de Deus, mas veio para corrigir muitos pontos da lei de Deus, que eram, na verdade, do homem Moisés. Percebemos isso claramente quando Jesus impede a mulher pretensamente, possivelmente adúltera, de ser apedrejada.
no seu enunciado filosófico, que atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecados. E todos deixam as suas pedras e se recolhem. E Pedro repreende Jesus dizendo: mas mestre, esta é a lei, mas não a lei de Deus, a lei de Moisés, que determinava a lapidação, pena de morte por lapidação, apedrejamento para as mulheres adúlteras. Pena de morte que ele estava revogando naquele exato momento, porque não era a lei de Deus. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Infelizmente, a pena de morte por lapidação, pasmem, existe em alguns países recuados desse planeta hoje. Jesus nos afirmou, em outras palavras, em suas ações, que uma sociedade que se baseie na lei de Deus deve respeitar as mulheres. Todo dia nós ouvimos isso, porque ainda hoje as mulheres são desrespeitadas constantemente. E ele foi talvez o primeiro grande feminista da história. Se hoje as mulheres encontram dificuldades para se estabelecer na sociedade, imagina aquela época em que elas não eram consideradas sequer seres humanos. E por isso, por conversar com elas em praças públicas, como fez com a mulher samaritana, muitas o seguiram de aldeia em aldeia, em cidade em cidade. Jesus utilizou-se do exemplo de Maria de Magdala, Maria Magdalena, Maria da cidade de Magdala, para nos ensinar a abandonar preconceitos enraizados há muito tempo, notadamente em torno da sexualidade. Maria de Magdala era cortesã da cidade de Magdala, só que havia amor no seu coração. Ela havia aberto as portas da sua casa para os leprosos, para os filhos da orfandade, para as mulheres desvalidas, expulsas dos lares pela carta de repúdio. E ela havia se encantado com o ensinamento do Cristo. Tinha receio pela sua condição de se aproximar, até que ela toma coragem e vai até ele. Passando pelos preconceituosos que dizem: mestre, essa mulher é uma pecadora. Ela lança a seus pés chorando, molhando-os com suas lágrimas, secando-os com seus cabelos, perfumando-os com os bálsamos que trazia. E Jesus, não apenas por aquele gesto de humildade, mas ao fazer a leitura do seu campo magnético, diz: perdoados são os pecados de quem muito ama. Tinha início, então, uma das mais contundentes exemplificações de reforma íntima no Evangelho. Jesus era constantemente visto fora do templo, pregando. E o pior para a elite religiosa, em lugares terríveis, entre homens e mulheres de má vida, criticado, ele dizia: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Jesus nos ensinou como poucos a praticar a caridade material, como exemplificou na passagem da oferta da viúva pobre, a solidariedade, a fraternidade. A caridade moral, que é benevolência com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão para as ofensas. Jesus nos disse que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais nos seria dado por acréscimo. Mas também nos indicou que deveríamos trabalhar ativamente para o progresso da sociedade em que vivêssemos. Por isso ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao compararmos os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece com os princípios fundamentais que Jesus nos ofereceu através do cristianismo, percebemos que há uma total consonância. Porque absolutamente nada do que nós falamos no Espiritismo se encontra alheio à mensagem de Jesus. Quando nós falamos, por exemplo, na existência de Deus, esse Deus eterno, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, estamos nos reportando ao Deus que Jesus nos ensinou a cultuar. Não mais aquele Deus que se vingava, que se encolerizava, que favorecia a uns
em detrimento de outros. Não. Estamos nos referindo ao Deus de amor. Um Deus no qual nos movemos e existimos. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos oferece. Quando falamos na existência, imortalidade e comunicabilidade dos espíritos desencarnados, mais uma vez, estamos reproduzindo Jesus. Não foi ele quem nos ensinou a dialogar com as sombras, com os espíritos momentaneamente imersos no mal, quando ele vai até os chamados endemoniados da terra de Gadara e de Cafarnaum? Não foi ele que, quando sobe ao monte para orar, permitiu com que ali, durante a transfiguração, materializassem-se Moisés e Elias, dois desencarnados, para nos dar definitivamente a prova cabal da comunicabilidade com os espíritos. Quando nós falamos na lei de causa e efeito, a quem estamos nos reportando senão a Jesus? Num dos seus últimos momentos de liberdade, no jardim do Getsêmani, como dizíamos no início, Malco, o servo do sumo sacerdote, se aproxima para prendê-lo. Pedro saca a espada e decepa a orelha de Malco. Jesus o repreende, dizendo: Pedro, recolhe a tua espada, porque aquele que vive pela espada, por ela perecerá. Lei de causa e efeito. Aquele que vive pela violência há de perecer. E quando ele curava, ministrando o benefício da cura, dizia: vê que estás curado. No futuro não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Relacionando o sofrimento da atualidade com atos do passado, estabelecendo e ensinando a reforma íntima como processo definitivo de cura. Foi Jesus que nos ensinou acerca da lei de evolução, que todos nós evoluímos um pouco a cada dia pela prática do amor, da caridade, pelas nossas obras, até alcançar o nível em que ele se encontrou. Porque ele nos estabeleceu uma lei universal de progresso, quando disse, determinando: fareis todas as obras que eu faço e outras maiores ainda fareis. Isso só é possível através da reencarnação, tão combatida pelos partidários da fé cega. A reencarnação da qual ele nos falou no seu longo diálogo com Nicodemos, ao dizer que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, nascer de água, do líquido amniótico, e nascer de espírito, renovando-se espiritualmente através das sucessivas encarnações, ou do Espírito de Deus. Ou quando ele diz que Elias e João Batista são o mesmo Espírito encarnado em duas oportunidades. Quando nós falamos na pluralidade dos mundos habitados, diversos planetas destinados a abrigar espíritos em seus mais variados graus evolutivos, estamos nos reportando a Jesus. Não foi ele quem disse: há muitas moradas na casa de meu Pai Celestial, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Nada mais definitivo, entretanto, do que nos recordarmos daquele fariseu que vai até Jesus, perguntando capciosamente, para tentar surpreender Jesus na sua pergunta. Era uma pergunta difícil, porque ele indaga: qual o maior mandamento da lei? Da lei de Deus. E então Jesus responde que toda a lei de Deus e os profetas poderiam ser resumidos em dois mandamentos. O primeiro deles: amarás a teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante, porque está vinculado ao primeiro: ao próximo como a ti mesmo. Significa dizer que existe apenas uma maneira de amar a Deus, não há outra. É através do nosso próximo, praticando com ele a caridade, fora da qual não há salvação, fora da qual não há evolução. Por tudo isso, na sua época, Jesus recebeu uma grande resistência quando ele lançava novos princípios para a humanidade, porque a elite religiosa percebeu que estava abalada nas suas estruturas arcaicas
A elite religiosa que disputava o poder político-religioso da época. Havia, por exemplo, os zelotes que defendiam a luta armada. A guerrilha eram extremamente cruéis, principalmente em relação aos judeus que apoiassem os romanos. Havia os samaritanos que habitavam a capital dissidente da Samaria. Havia os saduceus de cultura helênica, ricos invariavelmente, que acreditavam que Deus poderia lhes dar tudo aqui na terra, mas não acreditavam na vida após a vida. Havia os fariseus, que se julgavam os judeus mais importantes entre os judeus, que se esmeravam nas exterioridades da fé, sem pensar em reforma íntima. Por isso Jesus os chamou de sepulcros caiados, brancos por fora, apodrecidos por dentro. E havia os escribas, os doutores da lei, aos quais cabia a interpretação da Torá, o que era a lei de Deus até então. E todos esses escribas fariseus, saduceus, compartilhavam com aversão as inovações que Jesus vinha trazer, e sobretudo por amor. O amor foi a pedra fundamental dos ensinamentos do Cristo, nas suas mais variadas possibilidades. Observemos, por exemplo, quando ele diz: orai pelos que vos perseguem, amor. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Se alguém lhe pedir para andar 1000 passos, anda com ele 2000. Se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Se alguém lhe magoar, perdoa. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, quantas vezes a vida nos oportunizar. É perdão sob a forma de compreensão, de tolerância, de perdão. Em todos esses momentos, percebemos a grandeza de Jesus a se manifestar, numa época em que ele não foi reconhecido como o grande espírito que é hoje, apenas por alguns deles. E eu fico a pensar, às vezes, onde nós nos encontrávamos, em que lugar do mundo estávamos encarnados, ou não, quando Jesus esteve na terra. É uma boa pergunta, não é? Será que nós ouvimos falar dele? Será que o vimos ao largo? Será que ouvimos as suas lições e as negligenciamos? Emmanuel, na introdução às páginas iniciais da obra Há 2000 anos, ele nos fala o quanto lhe doía, vejam bem, mesmo depois de tantas encarnações sacrificiais em favor do Cristo, se recordar daquele momento em que, na condição de um senador romano, ele teve a grande oportunidade de conversar com Jesus, mas não se apropriou desse momento importantíssimo na sua vida. E tudo começou naquela noite em que a casa do senador era visitada pela tristeza, porque o corpo da sua amada filha Flávia já começava a apresentar os primeiros sinais de uma doença verdadeiramente avassaladora à época, a lepra. Naquela noite, então, ele vai até o leito da pequena Flávia, bastante combalida, já debilitada pela doença, e pergunta: filhinha, o que queres que eu te faça para que possas dormir um pouco melhor essa noite? Queres que eu te traga algum brinquedo? Pede, e eu farei. Ela o puxa para si, balbuciando as palavras pela fraqueza, e no seu ouvido ela sussurra a seguinte frase: paizinho, eu quero o profeta de Nazaré. Aturdido com aquela resposta, como senador romano, ele a beija e vai dormir. De manhã foi a vez da sua esposa, amada esposa Lívia, lhe falar sobre um homem maravilhoso, um rabi da Galileia, que vinha promovendo curas espetaculares. Quem sabe não seria ele a última esperança de Flávia. Ato contínuo, Lívia pede àquele senador romano que vá ao encontro de Jesus, e ele nega, absolutamente não. Como poderei eu, um senador romano,
ir em busca de um rude pescador da Galileia. Vai, não vai, acabou sendo convencido e resolveu ir, a pedido de Lívia. Deixou, entretanto, que se escoassem as horas mais claras e movimentadas do dia, para que fosse a menor a possibilidade de ser visto em busca de Jesus. Começou então a trilhar os caminhos ao anoitecer, por onde Jesus costumeiramente andava. Na narrativa de Emmanuel, o céu era de um azul maravilhoso, e deixava entrever os primeiros raios do luar que se derramavam por sobre o lago de Genezaré. Começa então a sentir um estranho magnetismo que ele jamais sentira, e começa a perceber os passos brandos e suaves de alguém que procurava aqueles sítios. Quando então surge diante dele uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda jovem que deixava transparecer no seu olhar profundamente misericordioso uma beleza indefinível. Longos e sedosos cabelos emolduravam-lhe um semblante compassivo, sorriso divino que ao mesmo tempo transfundia bondade e energia. Irradiava de sua personalidade melancólica uma profunda melancolia, apesar da majestade da sua postura. Era ele, não teve dúvidas, aquele era o profeta de Nazaré. Ele vai em sua direção para explicar a razão, com um certo orgulho, da sua presença ali. Não consegue. Começa a chorar copiosamente diante de Jesus. Quando então uma força descomunal faz com que ele se ajoelhe diante de Jesus, que então, no gesto doce e soberano, coloca a destra sobre a fronte do senador, dizendo: Senador, por que me procuras? Mas ele não consegue falar. Senador, melhor seria se tu me houvesses procurado nas horas mais claras e movimentadas do dia, para que de uma só vez pudesses aprender a lição da fé e da humildade para toda a eternidade. Mas eu não venho aqui em busca do homem de estado orgulhoso, vaidoso, que somente os anos de sofrimento poderão conduzir para o meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração aflito, mas mesmo assim, meu amigo, não é o teu sentimento que nesse instante salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, mas o amor e a fé de Lívia, porque o amor é sublime e a fé é divina. Segue de volta para o seu lar, consciente de que a cura de sua filha representa um acréscimo dos deveres do teu coração em direção a Deus. Ele então se levanta, Jesus se despede, e ele volta para sua casa, sem saber exatamente como ele, um senador romano, pôde se ajoelhar diante daquele homem. Que poder era aquele? E ele caminha lentamente até a sua casa, se aproxima da sua casa, e já começa a ouvir a voz animada de Flávia. Abre a porta, lá estava ela, no colo da sua mãe Lívia, falando sobre uma luz maravilhosa que havia invadido o seu quarto, no momento em que Jesus conversava com o senador. Alguns dias depois, já não se percebiam mais as manchas violáceas características da lepra, submetida que ela havia sido a um maravilhoso e impressionante processo de cura à distância. Mas, infelizmente, declarando assim não ter se aproveitado daquele minuto glorioso, afirmou que na sua posição de senador da República Romana, ele não poderia acreditar a Jesus a cura de Flávia, mas sim ao maravilhoso clima da Galileia. Mas ele nos deixou uma carta, escrita em folha de cobre, que hoje se encontra na biblioteca da Ordem dos Lazaristas em Roma, dirigido ao imperador romano Tibério César, em que ele faz uma descrição pormenorizada da fisionomia e da personalidade de Jesus, assim se expressando: ó majestade. Existe em nossos tempos um homem que vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade,
e seus discípulos dizem que ele é filho de Deus. Esse Deus criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nela se acham, nela tem estado. A cada dia, majestade, se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ele ressuscita os mortos, cura os enfermos. Numa só palavra, é um homem de justa estatura, muito belo no aspecto, há tanta majestade em seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Ele tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, descendidos até as espáduas, e das espáduas até as orelhas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Em meio à fronte há uma linha separando os cabelos na forma em uso pelos nazarenos. Seu rosto é cheio de aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, que é de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, semelhante aos cabelos, não muito longa, mas dividida ao meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Seus olhos são graciosos e claros. O surpreendente é que resplandecem em seu rosto como os raios de sol, mas ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora e quando ameniza faz chorar. Ele se faz amar, mas é alegre com gravidade. Dizem que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Na palestra contenta muito, mas raramente o faz, e quando dele alguém se aproxima, percebe que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, que é de uma rara beleza, jamais se tendo visto por essas partes uma donzela tão bela. De letras ele se faz admirar por toda a cidade de Jerusalém. Dizem que sabe todas as coisas sem nunca nada ter estudado. Ele caminha descalço, sem coisa alguma sobre sua cabeça, e muitos se riem ao vê-lo assim. Entretanto, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes, na verdade, majestade, segundo me contam os hebreus, jamais se ouviram tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. E com essa linda imagem de Jesus, nós nos despedimos, agradecendo a todos pela presença e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.